Então, nós vamos começar a abertura. A ideia é que a gente possa aprender um pouquinho sobre pecado e como a gente pode agir com respeito a ele. Nessa abertura, eu vou tentar comentar mais a respeito de algumas coisas que às vezes a gente não percebe, pode acontecer, e também sobre como o texto bíblico aqui em Tiago traz uma sensação que a gente deve ter sempre quanto a isso. É que o pecado não ocorre nem sozinho, não é culpa de outras pessoas, mas que ele é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Ele agarra mesmo não, às vezes, a gente tendo que entender que sempre a culpa é nossa, mas também quando ele agarra, às vezes ele leva mesmo. Mesmo a gente não querendo, algumas vezes, lutando para não querer, mas ele agarra. Então, Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, diz assim: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago a gente está estudando no domingo, né, com o nosso irmão Adolfo, e ele já comentou essa parte de onde as pessoas têm que tomar cuidado para não colocar a Deus o peso de uma tentação, dizer que Deus tenta alguém, Deus nunca tenta ninguém, de forma alguma. Deus é o grande resgatador, o grande salvador nesse momento, e quem está falando aqui para a gente, você pode fazer algo contra isso. O pecado, como ele começa a especificar um pouco mais no versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Algumas vezes a gente pode realmente meditar melhor a respeito disso e perceber que é o que acontece na prática. Outras vezes não, nós vamos dar desculpas. Uma coisa muito triste que o ser humano tem é, sempre quando ele erra, ele procura alguma desculpa antes para falar que não foi ele que cometeu um pecado. Podemos lembrar lá em Gênesis, quando tanto a Eva realmente errou no primeiro momento, depois Adão, na hora da desobediência, mas quando Deus pergunta para Adão, ele não fala, não, eu errei. Ele fala, não, a mulher que tu me deste, essa errou. Sempre uma desculpa a gente acaba usando para falar que, não é que eu errei, é que as circunstâncias me fizeram errar. E Tiago está enfrentando isso, dizendo que não, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você cometeu algum pecado, foi porque você estava já com essa sensação dentro de você, você queria realmente experimentar daquilo. É claro que algumas vezes a tentação é muito grande, a ponto de a pessoa não conseguir. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu até coloquei um desenho, uma imagem no caso, eu não sei se vai dar aqui, deixa eu ver. Tá. Vê se consegue, Nando, por favor. Aqui não está passando. Mas eu coloquei um exemplo de um caminhão. Tá bom, beleza, agora vai. Eu coloquei um exemplo de um carro de reboque aqui, levando outro carro. A ideia de Tiago aqui, quando ele coloca, é realmente a ideia da cobiça, a palavra cobiça, às vezes ela é usada por uma coisa boa, você deseja algo, coisas boas, mas não vai aparecer como cobiça muitas vezes na tradução, e por isso a gente vai falar, não, falou cobiça é errado. Não, a gente tem coisas boas que a gente gostaria de ter. Mas nesse caso de Tiago, ele usa realmente a expressão de ser levado por algo tão forte que parece que você está sendo arrastado por algo. Tem aqueles carros também que arrastam com uma corda, porque o outro não tem força. Mas eu achei mais interessante esse exemplo, que em alguns momentos você já está tão ligado à sua vontade, os sentimentos dentro de você, que na hora que você está indo para o pecado, você é realmente arrastado, levado sem força nenhuma, você não precisa fazer nada praticamente. Você já vai e fala, não tem muito o que fazer, vou fazer isso. É um sentimento que a gente sabe, a gente pode lembrar um pouco dos nossos erros, dos nossos pecados e lembrar, puxa, realmente, às vezes eu cedi porque realmente falei, não, eu quero, eu preciso falar alguma coisa. Um exemplo, às vezes, é a mentira. A gente, às vezes, pensa, como é que a pessoa pode mentir? Não faz sentido. Mas vê exemplos de pessoas que são compulsórias. Assim, são mentiras atrás de mentiras. E talvez vocês até pensem em algumas pessoas que falam bastante mentiras e fiquem até assustado. Como é que a pessoa pode mentir a esse ponto? E às vezes conversando com a pessoa, ela até nega que ela mente.
mas quando reflete, fala, não, sabe, e dá uma desculpa, e fala, acabou que eu cedi a isso. Na hora, eu fiquei com medo e tal, sendo levado com uma força desproporcional a mentir. Um exemplo pode ser na hora do medo mesmo. Tá com tanto medo que mente, aí você fala, nossa, na hora eu não pensei, eu só reagi. E acabei falando que não fiz tal coisa, ou que fiz tal coisa, e era uma mentira. No colégio acontece muito isso, às vezes a gente vai conversar com os alunos, e aí quando a gente vai falar, mas por que você mentiu? A gente falou com você. Aí o aluno fica, tipo, não quer falar. E aí você percebe que foi por causa do medo do que estava acontecendo. Às vezes o menino nem fez nada, mas ele ficou com tanto medo da pressão, da gente conversando com ele, que ele mente. Não sabe o que está acontecendo, não sabe parar e falar, não, calma. Não, professor, não foi isso que aconteceu, o coordenador e assim por diante. A ideia de Tiago é uma coisa muito forte aqui. A ideia da cobiça, a ideia de desejar algo tão forte nessa forma. Quando és tu atrai e seduz, ele coloca aqui. Então, às vezes vai ter pecados que vão ser... A gente pode falar do pecado dos olhos normalmente, né? Quando a gente sabe que não deve ficar desejando alguma coisa, algum objeto, ou pessoas que realmente têm dificuldades nessa parte e andam com os olhos abaixados o tempo todo. Já vi irmãos falarem que eles conhecem as calçadas como ninguém nesse estado. Porque às vezes não dá para andar na rua, de tantas as pessoas andarem praticamente seminuas e falam, prefiro andar de cabeça baixa todo o tempo. Porque para aquela pessoa é bem difícil, às vezes o contexto da pessoa, ela não foi cristã a sua vida toda, e aí ela sofre com isso e ela fala, me arrasta. Esse tipo de pecado me arrasta. Às vezes eu não quero, eu não queria. Ou às vezes você deseja uma coisa, ou ter alguma coisa, e fala, eu não queria desejar ter isso, mas não sei, eu tô tentando lutar contra isso. E assim, pode parecer que é bobo não, mas desejar alguma coisa é porque às vezes você não tem essa dificuldade, por isso que você não sente isso. Mas tem pessoas que roubam vasos em cemitério. Vão em cemitério para roubar vaso de planta. Aí você fala, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Ah, a porcelana era bonita e tal, a outra pessoa não ia usar, mas não é seu. E a pessoa, quando vai meditar melhor, fica pensando e fica justificando, ou às vezes fala, não sei por que eu faço isso. Eu não sei. Mas na verdade sabe. É a profundidade onde você está com o pecado e nos seus desejos. Quando você deseja muito uma coisa boa, obviamente você vai buscar aquela coisa boa. Quando é uma coisa ruim, você vai buscar aquela coisa ruim. Na continuação, né, do que ele fala, a ideia da cobiça está sendo gerada dentro da pessoa, sendo alimentada, sendo cuidada durante muito tempo. Ele fala essa ideia, a gente conhece, essa ideia de depois conceber, né, como ele fala no 15, dar luz ao pecado. A gente vai meditar um pouquinho também sobre isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente está percebendo agora que a gente está gerando alguma coisa dentro de nós que não seja o pecado, que seja coisas boas. Que a gente esteja esperando que o que vá nascer sejam coisas boas e não coisas ruins. Novamente, o mais triste é que às vezes a gente sabe que nós temos coisas dentro de nós que não são boas, mas nós vamos alimentando. Vamos dando até do melhor para aquela coisa. Alimentando com o melhor do alimento, dos melhores alimentos possíveis. E aí, quando o pecado dá à luz, realmente às vezes podem ser coisas que a gente nunca nem imaginaria. Ver um irmão passar ou ver a gente mesmo passar. E fala, uau, como que a pessoa chegou nesse pecado? Um exemplo que pode acontecer, eu acho que é um exemplo bom, e acontece muitas vezes, é na parte financeira. Às vezes a pessoa sabe que ela não deve ficar pegando dinheiro emprestado, ainda mais porque ela não consegue pagar, mas ela pega. Aí ela pega com mais um, ela pega com outro. E aí quando ela vai ver é tanto dinheiro, ela não sabe como ela vai pagar aquilo. Imagina, um dia a pessoa bater lá na porta e falar, olha, vou pegar a sua casa para mim aqui, porque você está devendo muito pro banco, é a única forma de você pagar. Imagina o desespero da esposa, dos filhos. O que você fez? Então, a gente deve tomar muito cuidado com o pecado. Ele realmente gera coisas que a gente dificilmente vai imaginar na hora, mas quando gera realmente o pecado, pode ser coisas devastadoras. Às vezes a gente olha, às vezes, um exemplo, né, que pode ser uma criança que está desobedecendo. Vou dar um exemplo dos professores. Nós sabemos que desde o começo, desde a primeira aula que a gente vai dar,
é importante que a gente faça os combinados com as crianças. Porque não vai adiantar chegar em outubro e a gente falar para as crianças, ele não está seguindo os combinados. Algumas é por causa de algumas coisas em casa, mas ainda assim seguem. Mas às vezes, porque a gente não deu valor aos combinados lá no começo com as crianças, elas começam a ser desobedientes, não respeitar a gente. Então, a gente sabe que a gente errou, porque a gente sabia que deveria ter feito alguma coisa antes, mas a gente foi negligente, a gente acabou não colocando em prática algo que a escola pede. A gente tem que colocar aquilo em prática. Se a gente não coloca, fala, não, eu não vou colocar, a gente está errando. E aí isso muda, muitas vezes, o ambiente de uma sala de aula. Então, pode parecer um exemplo bobo, mas é um exemplo importante para a gente. Se a gente não faz as coisas como devem ser feitas desde o começo, podem gerar coisas devastadoras na nossa vida. É interessante, né, a ideia, eu coloquei aqui, a tentação vem dos nossos desejos, porque às vezes a gente vai falar que não. Não, eu pequei, mas não era algo que eu estava desejando. Mas Tiago está falando que sim. A ideia é que quando a gente comete algum pecado é porque realmente a gente acabou alimentando aquilo de alguma forma. Pode até ser que a gente naquele momento não estava esperando que alguém ia colocar a gente contra a parede e a gente ia mentir. Mas a gente vê vários exemplos de vários irmãos que estavam preparados para caso de mentiras, para casos como o de José correr quando aquela mulher estava tentando ele, ou outros vários casos, vários casos. Talvez Moisés, eu acho que também é um bom exemplo. Ele podia ter se irado diversas vezes assim, de forma tremenda, e talvez a gente até concordaria com ele, falar: "Nossa, não, Moisés, não tem nem como não ficar irado esse povo", mas ainda assim ele era manso, estava ali colocando as coisas de Deus na vida dele e o Espírito ajudava ele, obviamente. Deus ajuda com que a gente se prepare para isso. Então eu acho legal a gente meditar a respeito do pecado também com esse texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Porque hoje a gente pode estar conseguindo lidar melhor com o tipo de pecado. Mas e amanhã? Será que um novo pecado não pode estar aparecendo nas nossas vidas porque a gente está alimentando coisas ruins? Ou porque a gente não está se preocupando? Então, ele chega a falar da morte, né? A gente entende que a morte não é física normalmente, pode até acontecer para uma pessoa pecar e chegar à morte física, mas normalmente ele está falando da espiritual. E é importante a gente entender isso. Ninguém morre espiritualmente de um dia para o outro. Não acontece que a pessoa estava super bem hoje e amanhã mesmo, assim, falo realmente, de segunda para terça a pessoa morreu espiritualmente. Não existe isso. É uma consequência, é uma série de coisas que vão acontecendo. E é muito legal isso, que Deus ele avisa a gente. Agora, quantos exemplos a gente não tem onde nós olhamos e falamos, puxa, que bom que eu aprendi quando era mais jovem sobre isso. Porque a gente vê algum exemplo ou outro de pessoas que não tiveram oportunidades para aprender sobre isso. Não sei, mas talvez vários de nós não aprendemos ainda sobre alguma coisa. E estamos lutando contra algum pecado. Porque estamos vendo agora que esse é um pecado difícil para a gente. Enquanto para outra é mais fácil, porque os pais lidaram melhor com isso no começo, falaram mais sobre isso, ou porque você estudou mais na congregação, algum professor da Bíblia pode ter falado para você sobre determinado assunto. Agora imagina uma vida onde Jesus nunca habitou. Uma vida que não tem o caminho de Jesus em nada. Tudo que ela tem, talvez são lampejos do amor de Deus. Lampejos que eu falo são, assim, a pessoa até recebe amor das pessoas, mas não é um amor verdadeiro que Cristo ensinou. São só lampejos que pode ser esse amor. O quão difícil não é quando a pessoa fala que você deve amar mais a sua esposa do que os filhos. E a pessoa fala, não é possível? Não. E ainda você vai ver, às vezes vai conversar com a pessoa e ela fala, não, eu só estava nesse casamento por causa dos filhos. Senão eu nem queria mais essa esposa. Quando na verdade Deus fala que é, nossa, totalmente diferente. A esposa para o marido em primeiro lugar. O marido, a esposa em primeiro lugar nesse sentido. Claro que Deus, mas depois vem esses dois. Agora, como que uma pessoa pode olhar para isso sem ela nunca viu Jesus? Nunca viu Jesus. Na vida dela, realmente, com a palavra, ela vai aprender isso de repente? Não vai. E ela vai lutar muito contra isso. Muito contra. Ou, um exemplo, né? As pessoas falam que mentira normalmente não é totalmente errado. Tem mentiras que são boas. E aí um dia você escuta que quando o seu chefe falar, olha, não, diz que agora eu não posso atender que eu estou muito ocupado, ou simplesmente fala, não, diz que
fala esse discurso aqui, e você vê que o discurso é mentiroso. A pessoa vai falar, não, vou fazer isso pelo meu chefe, é uma pessoa boa, bacana. E ela descobre que a palavra fala, mentira em nenhuma situação é boa. Observa que o pecado, ele se disfarça de coisa boa, porque ele fala, não, mas eu estava fazendo uma coisa boa pro meu chefe. Eu estava protegendo ele. Deus não quer que a gente ame? Estava protegendo ele. Aí Deus fala, não, isso não é proteção, isso não é amor. Porque a palavra fala que amor é não mentir. É, às vezes, ir contra coisas que são muito difíceis. Agora, como que a gente vai entender melhor a respeito disso, né? Estudando a palavra de Deus. Estudando e tentando entender o que Deus diz que é pecado. Porque o homem já tomou um caminho contrário, que é o de não seguir a ele. E tudo vira relativo, tudo é desculpas, tudo assim por diante, nesse caso. Então, ao contrário mesmo do que a gente aprende muitas vezes, o pecado é nossa culpa. Vem das nossas culpas mesmo. Eu sei, tem situações que são muito difíceis, irmãos. Muito difíceis a gente lidar, que a gente ainda nem passou por isso. Mas Deus está falando para a gente tomar cuidado com isso. Eu acho que um bom exemplo que a gente pode pegar e meditar durante essas semanas é o de Jó. Com coisas muito difíceis que ele passou na vida dele. Ou exemplos como os dos cegos de nascença do Novo Testamento, pessoas que não andavam também. Esses exemplos de pessoas que elas conseguiram viver ainda assim. Lutaram para viver e não ficaram jogando a culpa em Deus para essas coisas. Para que a gente possa sobreviver aos pecados. Para a gente não pecar. Acho que o de Jó é um bom exemplo. Para quando chegar uma dificuldade tremenda que a gente fale, será que eu vou conseguir passar por isso? Você lembra, não, poxa, é Deus que vai fazer eu passar por isso, não é eu mesmo. É Deus. E a gente vai meditar a respeito, então, sobre um pouco mais sobre como fugir do pecado, né? Como que estão as nossas vidas com respeito a isso. E aqui é mais uma introdução. Boa tarde a todos. Passou? Spoiler. Vamos lá. O estudo de hoje, ele busca o objetivo principal, a gente falar sobre o pecado e entender que é necessário ter uma consciência sobre o que é o pecado, né? Da mesma forma como o pecado levou muitas pessoas a entender o que é o pecado, levou muitas pessoas a se batizarem, as pessoas não entendem, de fato, o que era uma consciência sobre o pecado e quando isso acontece de fato. Esse estudo ele tem 3 partes, né? Que, de fato, é o começo, meio e o fim. É exatamente assim que eu coloquei o nome. Então, a gente vai ter essa primeira parte. Essa primeira parte é um pouco mais longa, certo? E a gente vai conversar um pouco sobre como que se originou o pecado, como que a gente vê a humanidade, né, dentro desse pecado. Então, a gente vai começar pelo princípio, né? Lá no princípio, lá em Gênesis, Deus ele criou Adão e Eva, né? O primeiro homem e a primeira mulher. E aí lá no capítulo 2, do versículo 25, ele vai falar na essência a qual Deus criou Adão e Eva. Né? De que forma? Ora, um ao outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. É interessante porque aqui ele estabelece uma questão da pureza, do estado em que Deus criou Adão e Eva. Os dois estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Né? Então significa que eles eram puros, eles não viam uma maldade, nem algo além disso. Mas, infelizmente, após a desobediência, né, e nós já conhecemos comer o fruto proibido, a palavra desobediência ela vem de uma ideia de obedieres, né, que aí vem do latim, que significa o quê? Obedieres é obedecer. Esse prefixo significa que a pessoa ela não está fazendo aquilo que foi combinado. Então, ela não está prestando atenção, ela não está escutando com seriedade, então ela está desobedecendo. E a desobediência, ela está basicamente completamente ligada ao pecado. O termo pecado, ele significa errar o alvo. Né? Não sei se alguns aqui já jogaram aquele joguinho de você acertar o alvo, ou uma flecha que você tem que acertar no alvo. O pecado seria você errar completamente aquele alvo. Você
não olhar para ele. Então, o primeiro erro, né, o pecado, foi a desobediência. Muitas vezes as pessoas falam, não, o pecado foi comer o fruto. Necessariamente não, o pecado foi a desobediência em descumprir aquilo que Deus deu uma ordem, deu um mandamento para que eles não fizessem. E aí eles comeram fruto, a gente viu, Deus não permitiu que eles comessem, versículos, no mesmo capítulo ainda, versículo 16, 17, o Senhor deu ordem ao homem, da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, havia uma ordem, havia um alvo para que eles atingissem. Naquele momento, a obediência seria não comer da árvore, eles não poderiam comer, mas eles teriam todas as outras árvores para comer. Então, esse era o mandamento, essa era a obediência que eles deveriam ter. Então, esse foi o primeiro erro deles, comer e desobedecer ao Senhor. O segundo erro, foi uma coisa que o Felipe comentou na abertura, que foi eles não assumirem a culpa, né? Eles terceirizaram a culpa. Se a gente for um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 3, versículo 12 e 13, vai dizer, ó, então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, a gente tem dois problemas aqui. Uma desobediência e uma terceirização. Eu fiz e eu não assumo a culpa. Então, o homem culpou a mulher, na verdade culpou até Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher culpou a serpente, e por conta de tudo isso, lá no 17, a gente vê que a terra ela foi amaldiçoada, né? No versículo 17. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então a gente vê todas as consequências aqui. Então, por uma desobediência, por uma falta de assumir responsabilidades, a terra foi amaldiçoada. Eu queria agora pegar um Salmos para a gente refletir um pouco sobre o que significa a terra estar amaldiçoada, né? Lá em Salmos 51, nós vemos Davi, o rei Davi, assumindo a sua natureza, a natureza ruim. Eu queria meditar um pouco desse salmo aqui para a gente poder compreender a totalidade do que é o pecado e o que é estar em pecado. Salmos 51. Eu vou ler ele por completo aqui, e depois a gente vai meditar um pouquinho sobre alguns versículos. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me te retireis do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Fazes bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então, é interessante esse salmo, né? Porque esse salmo ele foi escrito depois que Davi tinha feito algo muito errado. Davi tinha cometido um pecado muito grave de assassinato e adultério. E aí Davi, no versículo, eu queria principalmente ali no versículo 5, para a gente poder criar um contexto em relação ao pecado, que ele coloca assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Né? É importante a gente analisar esses textos com cautela, né? Porque Davi, ele coloca aqui que ele nasceu na iniquidade, né? No sentido, não que ele nasceu com iniquidade, mas na iniquidade, no sentido de que ele está falando de um contexto que ele se encontrava. O problema, principalmente na época de Jesus, foi que as pessoas associavam que Jesus viria para destruir um reinado que seria o reinado de Roma. Mas, na verdade, o reinado que estava imperando era o pecado. Então, pois a terra, ela tinha sido amaldiçoada. Uma pessoa que ela nasceu na ditadura, ela não vai ser um ditador. Isso não significa que ela é um ditador, né? Quer dizer que a condição que ela se encontra é de uma ditadura. Então, a condição que a humanidade se encontrava era uma condição de maldição. Por quê? Porque o homem pecou e isso levou a terra a ser amaldiçoada. Então, a partir do momento que eu cresço em uma terra amaldiçoada, de alguma forma eu vou tomar essa maldição para mim. Não de início, né? Como alguns afirmam, né? Que a criança já nasce em pecado. Não. Porque para que haja pecado, para que haja compreensão do pecado, é preciso saber o que é errado e o que é certo, e é preciso ter consciência do que você está fazendo. E aí, ao longo da história da Bíblia, eu acho muito importante isso, porque a Bíblia ela não esconde a maldade do homem. Se a gente for ver aqui, tem várias coisas na Bíblia que acontecem e Deus condena. Tem mentiras. Se a gente fosse ver lá Gênesis 12, do 10 até o 20, a gente não vai fazer essas leituras todas, mas a gente vê que em certos momentos, homens que estavam andando com Deus cometeram pecados. Eles falharam, né? Porque essa é a natureza humana, em viver em uma terra que é amaldiçoada. Então a gente vê ali, em Gênesis 12, do 10 ao 20, o momento em que Abraão ele mente. Versículo 27 de Gênesis. A gente vai ver também 27. Cadê? A gente vai ver o contexto aqui onde Jacó ele engana Isaac. Ele mente. Ele engana. Ele faz uma mentira falando que é o irmão dele. Então, a gente vai ver vários momentos na Bíblia onde homens eles fizeram coisas ruins. Temos também homicídios, adultérios, né? Gênesis capítulo 4, primeiro homicídio, né? De um irmão matando o outro, por causa de uma adoração. Temos também em 1 Samuel 22, deixa eu ver esse aqui. 1 Samuel 22, versículo 11. 1 Samuel 22, 11. Certo. Temos mais um contexto aqui de Samuel, Saul,
né, de desobediência. Em 2 Samuel 11, temos mais um contexto de desobediência, que seria o caso de Davi, que matou e adulterou. 2 Samuel, capítulo 11. Onde Davi ele comete uma série de adultérios e até mesmo de assassinatos. Também temos a devassidão do mundo, né? Pessoas devassas, Gênesis 19, Juízes 19. E é até interessante o livro de Juízes, no versículo 21, no capítulo 21, versículo 25, porque ele deixa claro que as pessoas não conheciam a justiça de Deus e fala aqui, ó, porque naqueles dias não havia reis em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Né? Então, eles não tinham alvo, não tinham um fator de obediência, cada um fazia o que achava mais correto. Então, a gente também tem idolatria em Êxodo 32, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, temos ganância, Números 16, do 1 ao 35, versículo Números 22 também, Judas 1, 11, 1 Samuel 18, do 6 ao 16. Então, a conclusão que a gente precisa entender é que o homem, na natureza, não é bom. A Bíblia reforça isso, que o homem, em sua natureza, ele não é bom. Se em algum momento eu chego e percebo isso, acredito, tenho essa falsa impressão que eu sou bom, eu sou mentiroso. Porque o homem em si não há bondade nele. Eclesiastes 7, 29 vai dizer, ó, o que eu descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez o ser humano reto e ele se meteu em muitos problemas. Significa o quê? Que Deus criou o homem na sua natureza, na sua inocência, e por conta da maldade do homem, por conta de viver em um contexto de devassidão, de maldição de terra, o ser humano se perdeu. Ele começou a fazer aquilo que não era correto. Né? É até interessante a gente retornar lá para Salmo 51, porque Davi está falando várias coisas aqui importantes. Ele fala até mesmo da questão da adoração. Antes mesmo de eu querer adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios e holocaustos, Salmo 51, eu preciso compreender que eu preciso ter uma vida com o Senhor, uma vida de perdão, de reconciliação com o Senhor. Porque ele fala, se fosse apenas oferecer holocaustos, sacrifícios, eu faria. Mas o que o Senhor quer? O Senhor não quer apenas um sacrifício, um holocausto, né? Porque talvez seja mais fácil, mas ele fala, 17, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Mas eu só vou saber isso a partir do momento que eu entendo o que Deus espera de mim. E aí que a gente vai entrar um ponto bem importante. Para que eu entenda o que é pecado, para que eu entenda o que é errado, eu preciso saber o que é o certo. Então, eu só sei que é uma direção errada quando existe uma direção certa. Eu só sei quando é a porta de saída, quando existe uma sinalização de porta de saída ou ali uma porta de entrada. Preciso de critérios. Se só achamos que matar é ruim, porque criamos esse critério em nós. Né? A gente vê outros países que têm pena de morte, a gente talvez fica, nossa, que forte. Mas para eles é tão natural, às vezes, e para a gente não é. Por quê? Porque não está dentro do nosso contexto. Então, e aí Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em Romanos. Os nossos critérios não são nossos, até porque senão nós viveríamos igual aos juízes. Cada um faz o que acha mais certo. E se cada um fizer o que acha mais certo, a gente vai ver. O contexto de juízes é horrível, as situações que acontecem lá. São coisas cruéis. Então a gente precisa entender, a nossa natureza ela não é justa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7.
Paulo ele vai fazer uma diferença aqui em relação à lei, né? O problema que estava acontecendo ali é que alguns queriam obrigar as pessoas a ver sobre a lei. Paulo ele vai falar, olha, não é para ser dessa forma. Mas a lei, ela tem um ponto positivo, porque ela nos conduziu até Cristo e ela tem a sua reflexão. E aí, versículos 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas se eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então quer dizer o quê? Eu fico pensando na situação, né? Imagina lá, a lei fala várias coisas. Olha, não matarás, Se não tinha lei antes, essas coisas eram basicamente naturais. Eu matar alguém, eu fazer isso era algo natural. Por quê? Não tinha uma lei antes. Só que a lei, ela estabelece critérios. Quer dizer o quê? De não matar. Nós só temos uma Constituição que fala para não matar porque é baseada na Bíblia. As leis do mundo são baseadas na palavra de Deus. E se nós consideramos essas coisas boas, por que não o restante daquilo que Deus pede para nós? Né? Então, o pecado é pecado por quê? Porque os critérios são do Senhor. Eu não estou pecando contra o Pascoal, contra o Bruno. É isso que Davi falou. Não pequei com outras pessoas, pequei somente contra ti. Quer dizer o quê? Que estamos pecando segundo os critérios de Deus. Estamos errando segundo os critérios de Deus. Estamos errando o alvo de Deus. Não o alvo de outras pessoas ou de alguém que está próximo da gente. O pecado qualifica um erro em fazer a vontade de Deus, em obedecer aquilo que Deus espera. E aí, continuando o texto aqui, ó. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está deixando claro que a lei evidenciou o pecado. Quer dizer o quê? Que a lei mostrou o pecado. E aí ele levanta essa discussão. Então, a lei é uma lei de pecado? Não. A lei estabelece os critérios de Deus. E, principalmente, estabelece que nenhum homem seria capaz de, por si mesmo, ser santo. Nenhum homem, por si mesmo, é capaz de alcançar a perfeição. E a lei prova isso. Porque se você errasse em qualquer critério, você falharia. Jesus ele foi o único que conseguiu atingir, de fato, esse nível de perfeição da lei, de cumprir toda a lei. Nenhum homem fez isso. Então, a lei, ela mostrou o que era errado, só que ele fala, né, o pecado, ele aproveitou isso para gerar todo tipo de cobiça. É igual você fala para uma criança, não toca na tomada. Ela vai querer tocar na tomada agora. Porque ela sabe que existe aquela tomada. Ela falou, não, por que eu não posso tocar na tomada? O que será que tem ali naquela tomada? Então o pecado aproveita essa questão em nós. Peraí, mas por que não pode fazer isso? Mas por que não pode fazer aquilo? E entrega a todo tipo de cobiça. Pensando sobre o de Davi, né? A gente viu lá Salmo 51. É interessante porque Davi conhecia a lei do Senhor, conhecia bastante coisa sobre o que o Senhor era e tinha um coração segundo a vontade de Deus. Em nenhum momento Davi olhou para aquela situação que ele estava fazendo de adultério, de assassinato e falou, nossa, que errado que eu estou fazendo, né? Ele precisou de alguém que levasse ele a essa compreensão. O Natan chegou lá e falou, Davi, você pecou contra Deus. Então, às vezes nós estamos fazendo coisas contra Deus e não lembramos dos critérios dele. Porque a gente se afundou em pecado. Então, a lei, ela estabelece o critério do Senhor. Aí continuando aqui, ó. 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.
Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse texto aqui, essa parte aqui, primeira vez que eu li, eu achei muito confuso. Paulo, ele faz um trocadilho, ele fica falando as mesmas coisas várias vezes de forma diferente, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que, de fato, a lei ela mostrou o pecado. Ela evidenciou que existia um pecado, existia uma falha no ser humano. E aí, quando a gente pensa nessa ideia de humanidade, né, eu vejo as pessoas falando, as pessoas precisam ser mais humanas. E eu falo, mas as pessoas estão sendo humanas. As pessoas estabeleceram um critério de ser humano como um critério bom. E não é isso que a Bíblia fala. Ser humano, ser carnal na Bíblia é isso, essa natureza. É ser mentiroso, é ser roubador, é fazer tudo aquilo que seus desejos querem. O que as pessoas estabelecem como um critério humano de ser essa humanidade é um critério bíblico. É um critério cristão de ser bom, de fazer coisas boas, de cuidar dos outros. Então, e as pessoas muitas vezes nem sabem disso. Tudo aquilo que elas acham bom, que elas veem como algo bom, foram estabelecidos por critérios bíblicos e cristãos. Não por critérios humanos. Não por vontade humana. E o que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala, olha, né, porque talvez você pode olhar para cá e falar, então não tem como eu vencer o pecado, eu vou... É isso. Eu tenho que aceitar que eu sou falho e é isso. Eu vou ficar pecando. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer, ele está chegando à conclusão de que ele nunca iria conseguir, por ele mesmo, ser salvo. Ele nunca iria conseguir, através das suas próprias atitudes, alcançar a perfeição que a lei exigia. Porque ele sempre iria falhar. Ele sempre estaria numa luta contra o pecado. E ele deixa claro, ó, a lei ela é espiritual. Mas ele era carnal. São coisas distintas. São coisas diferentes. E quando essas coisas se enfrentam, elas vão ter atrito. Mas aí ele chega à compreensão. Se eu olho para o pecado, se eu olho para toda a maldade do homem e eu percebo isso de fato é ruim, eu concordo com a lei. Eu concordo que a lei é boa. A lei é boa. Ela mostra que nós precisamos melhorar, que nós precisamos cuidar das pessoas, que nós precisamos amar. Mas eu também preciso entender que eu não vou conseguir cumprir toda a lei. Eu não vou conseguir ser perfeito pela lei. E aí, versículo 21, que ele vai chegar a essa conclusão. Ó. Assim encontro esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E é interessante, porque mesmo que nós aceitamos a Cristo, nós ainda vamos cometer algumas falhas, nós ainda vamos errar. Mas aí Paulo está estabelecendo uma coisa bem clara aqui. Não é de mim mesmo. Eu não serei salvo porque da minha própria atitude, mas eu serei salvo por Jesus Cristo. Ele é capaz de me salvar. Ele é o único capaz de fazer
que eu chegue a Deus. Por quê? Se eu fosse comparar, por mais que minha mente eu compreenda a lei de Deus e eu concorde com ela, às vezes eu vou falhar com as minhas atitudes. Mas aí em Cristo nós temos chance, onde a gente não vai ser cobrado por essa lei do Velho Testamento, por esses mandamentos do Velho Testamento, no sentido de que eu preciso cumprir todos eles. Eu preciso ser rigoroso. Isso não significa que o que está lá a gente não é pecado. O que está lá é pecado. Tudo que está lá na lei é pecado e nós temos que tomar cuidado com aquelas coisas. Mas nós não somos mais prisioneiros e nós não precisamos viver mais sobre a ditadura e o domínio do pecado, porque temos Cristo Jesus. Eles podem talvez dominar o nosso corpo, mas eles não podem dominar a nossa mente. Eles podem controlar o nosso corpo, mas eles não podem controlar a nossa mente que está em Cristo. Então, esses critérios de Deus em relação ao pecado são importantes até hoje, como eu falei. Então, entendendo esse critério, mediante a vontade de Deus, a gente precisa compreender que a gente está errado. Acho que é o ponto principal. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Somos pecadores. Quer dizer o quê? Erramos o alvo. Nos direcionamos para outro caminho. Em Romanos ainda, capítulo 3, versículo 23... Romanos 3, 23. Diz assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ele traz uma ideia de totalidade. A partir do momento que eu sei o alvo e que eu erro esse alvo, eu peco. Não tem como eu cobrar de uma criança ela reconhecer o alvo e tentar acertar o alvo da maneira perfeita que Deus espera. Porque Deus espera maturidade, ele espera consciência. Algo além do que talvez uma criança possa compreender, né? Mas adultos, maduros, que já compreendem, já sabem o que é certo e o que é errado, eles precisam entender que eles não estão mais só num regime de pecado, como uma criança que está ali sem entender um contexto. Eles agora fazem parte desse regime de pecado. Não só no corpo, mas na mente. Enquanto eles não se arrependerem, eles serão pecadores. Então nós não somos bons e nós não temos a capacidade de não pecar. Isso é mais difícil. Não no sentido pecados absurdos, né? Mas a gente não tem a capacidade de não pecar. A gente às vezes pode se irritar, às vezes até a nossa mente, nosso falar, as nossas atitudes, em coisas pequenas, a gente pode pecar. E aí que vem a segunda pergunta, né? Que seria, você está em pecado? Então, a resposta, sim. Todos nós estamos em pecado. Né? Todos nós estávamos em pecados, pelo menos. E aí, como Deus lida com o nosso pecado? Que aí, essa é a segunda parte. Né? Como que o Senhor ele vai lidar com os nossos pecados?